Olá, bem-vindas. Boa tarde, Ludy, Rose. Boa noite, Célia. Hoje vamos falar sobre contos de Natal. Eu coloquei dois contos de Natal para lermos. Um é mais extenso, que é o do Essa de Queiroz, que se chama Suave Milagre, não é? É, Suave suave Milagre. milagre. E o outro é de Lígia Fagundes Teles, uma escritora brasileira, bem famosa, penso eu, não é? Que acho que até vocês dão na escola, é leitura obrigatória. Não sei se é o livro este do Baile Verde, antes do Baile Verde. Qual é a leitura obrigatória da Lígia Fagundes Sim, Teles? ela é uma contista, né? Ela tem vários contos. Inclusive tem um bem famoso que é o saxofonista. É bem interessante também esse, Yuri. Depois, se você Hum. quiser trazer para o real, eu gosto muito desse. Tudo Tudo bem. bem. Essa de Queiroz também fez muita parte das leituras assim sugeridas e algumas obrigatórias. Agora não sei, mas era muito lido, mas Aqui no assim já não Brasil se... também, Celinha. Ah, Aqui no Brasil também continua. a gente lê assim de Queiroz o primo Basílio, né? O primo Basílio é dele, né? É. E os É, maias. Os maias cobravam muito também. Eu me lembro é. que eu li. Mas para conto, porque é um conto, é que são os dois muito ricos de formas diferentes. Sim, então, podemos já ir falar sobre os contos. Eu, o, eh, eu primeiro li o do Elsa de Queiroz e como tinha, não tem necessariamente a ver com Natal, mas tem a ver com Jesus, não é? E nós celebramos o Natal devido ao nascimento de Jesus, portanto, eh, pensei em trazer. Mas depois encontrei este, andava à procura de um conto de Natal de algum brasileiro, de algum escritor brasileiro, e encontrei este. Agora tenho que ir ver, tenho que ir lá fuçar no YouTube, no canal da Lutz, para ver os contos que ela tem lá. Porque ela conta muito bem, realmente. Adorei ouvir. Está assim com um tom sério, mas muito bom, muito bem. E gostei muito deste conto da Lígia. É bem curtinho, mas ele tem muito simbolismo. Então, primeiro podemos começar pelo outro, o de essa, de Queiroz. O dessa de Queiroz eu tenho de dizer, tenho de confessar que eu não o estudei assim, não estudei muito. Eu não estive à procura de textos para que falassem sobre o conto, podia ter feito isso, mas já não consegui. E, e então eu não fui à procura de interpretações. Mas, bom, em termos gerais, deixa-me perguntar se vocês leram todas o conto de Essa de Sim. Queiroz. E sim, eu li. Leram. Então, em termos gerais, o que é que trata? Fala de alguns personagens que, portanto, primeiro fala de um rumor que se contava que havia um homem. Os nomes das terras são fictícios, mas pronto, isso não importa muito, porque para nós os nomes da Judeia e da Galileia é quase como se fossem nomes fictícios também, porque pronto, quando nós lemos as histórias da Bíblia e vemos lá os nomes daquelas terras, pronto, é quase como se fossem assim nomes da Terra-média lá do Senhor dos Anéis, não é? São nomes que ouvimos falar, não é? Mas que ficam distantes. Então, Ó, hum, eu achei bem parecida a narração dele com um tom bíblico, assim. Em momentos parecia mesmo que a gente estava lendo um texto da Bíblia.
Deu muito, esse sentimento assim, né? Mas aí ele voltava, tinha hora que não, que você via que não era tanto, mas aí depois ele voltava para esse tom bíblico de novo e ficava nesse jogo, assim. muito, exatamente isso também que eu achei. Que eu ainda pensei assim, mas isto é uma história da Bíblia ou é um conto do Essa? Porque tem muita é o estilo, não é? É o estilo. E depois, como eu não conhecia aqueles nomes daquelas terras, pensei, não, não, isto é o do Essa, as personagens também. Tinha personagens, porque é assim, fala num fariseu, fala num comerciante, num mercador, portanto, tem partes que faz esse jogo, não é? Faz esse jogo, mete-nos dentro da Bíblia e outras partes que nos tiram, puxam para fora. Então achei isso bem interessante. É, E é, o- não é uma história bíblica, nós não encontramos aquela história na Bíblia, mas eu fiquei com a sensação que poderíamos encontrar, que não é descabido, não é? Porque é, eu estou mesmo convencida que ele estudou todos aqueles locais da Bíblia, aquelas personagens. E agora, uma coisa interessante, que não vem a propósito, mas é colateral, é que não é por acaso que este tipo de conto surge num autor realista, quase naturalista, já numa idade avançada, não sei a data, porque o Eça de Queiroz, na idade madura, ele casou-se tarde, assentou, como nós dizemos, para os homens que foram sempre viajados, paródias com os amigos, intelectualidades, e assentou com uma senhora da nobreza, com aquela família mesmo clássica, a antiga portuguesa, um contraste até com o tipo de vida internacional que ele tinha, e tanto que depois o conto A Cidade e as Serras é também a expressão de uma mudança também de mentalidade, do retorno àquilo que é simples, natural, a vida caseira. E isso é interessante a gente depois também ver isso nas obras, não é? sim. E até também uma certa religiosidade, não é? Sim, que não é traço do Essa de Pois Queiroz, não, é isso, é isso. que não é um traço dele, mas ele era um escritor muito bom e aqui neste conto tem, não sei, penso eu que deve ser intencional, com certeza, mas consegue criar essa ilusão no leitor de que parece que é uma história bíblica. É, Consegue criar essa ilusão. E o teor é assim, das duas maneiras, das duas formas, quer pela forma em si, pela forma como está escrito, pela narrativa, hum, palavras complicadas, antigas, que caíram em desuso já, que já não se usam muito, um certo barroco, não é? Uma certa escrita rebuscada e muitos nomes de pessoas, e depois entram personagens que podiam estar na Bíblia, como o fariseu, o comerciante, rico. Tem aquela estrutura das histórias bíblicas. E depois Rabi, né? Ele fica o o Rabi. rabo, sim, eu congelei. Congelou? não, Não, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. E, e também pelo próprio conteúdo, porque a história é que há ali alguns personagens que querem desesperadamente encontrar Jesus, porque dizem que há um homem.
que têm dons sobrenaturais, especiais, mágicos e querem encontrá-lo e não conseguem. Vão à procura dele, mandam pessoas, é um rabi exatamente. Pronto, alusão à origem judaica, não é? Também. Depois, o que acontece é que não conseguem, ninguém consegue encontrar Jesus, não conseguem trazê-lo por muito que procurem com todos os meios que têm ao seu dispor, dinheiro, recursos, e não conseguem. E depois, no final, há uma personagem que está doente e que pede à mãe, um jovem, um rapaz que está doente e pede à mãe, diz que está, pronto, a mãe, ele está doente há muito tempo, aliás, numa cama, e pede à mãe para ir buscar, chamar Jesus, e a mãe diz-lhe, então, mas como é que, não posso te deixar aqui sozinho, e não adianta, porque já há outras pessoas com muito dinheiro e muitos recursos foram à procura dele e não o encontraram em parte nenhuma. Como é que eu, sem recursos nenhuns, e como é que iria encontrá-lo? Como é que iria chamá-lo? E depois termina que ele quer tanto chamar Jesus e este rapaz era uma questão de vida ou morte, praticamente, não é? Porque estava acamado e queria ver Jesus. E depois, no final, Jesus aparece e diz-lhe: Eis-me aqui, eu estou aqui. E Euri, essa questão que você disse da Bíblia, no início o texto já parece bíblico. Olha como é que ele começa. Nesse tempo, Jesus ainda se não afastara da Galileia e das doces, luminosas margens do lago de Tiberíade. Mas a nova dos seus milagres penetrara já até Enganim, cidade rica de muralhas fortes, entre olivas e vinhedos no país de Sacar. Então ele já começa com esse tom, né? Como se fosse uma história bíblica, né? Quando Jesus já estava no tempo de Jesus. Então, assim, isso traz essa sensação já no início, né? Ele já começa com esse paralelo. sim, Outra coisa, exatamente. e esta personagem da criança podia ser com uma criança qualquer. Bastava uma família pobre de Portugal ou de outro país. Eh, a moralidade poderia ser idêntica. Mas pronto, ele colocou-a num contexto específico. Sim, 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 é verdade, sim. Agora, a moral, portanto, ela é uma moral cristã, não é? Uma moral que nós conhecemos muito e que é a questão da caridade, da bondade portanto, os outros homens, aqueles que queriam chamar Jesus e queriam encontrá-lo, eram para um objetivo muitíssimo egoísta de apenas acumularem mais recursos, não é? De apenas mais recursos financeiros, mais dinheiro, mais poder. Não era assim uma. Como é que eu vi isto? O rapaz estava doente, sim, tinha o seu propósito poderia querer se curar, mas ele não diz que se quer curar, ele diz eu quero ver Jesus, como se fosse algo extremamente importante para ele, quer vivesse ou não, porque ele diz eu quero ver Jesus. É assim quase como se fosse o último desejo, não é?
não é uma questão, eu preciso de encontrar esse homem porque ele vai nos ajudar a rentabilizar aqui o meu negócio. É um objetivo completamente diferente. Uhum. Eu entendi isso assim, portanto, não é um objetivo egoísta, um objetivo de coração genuíno. Vamos lá. Bem espiritual, né? É, É um propósito muito espiritual. muito espiritual, Uhum. exatamente. É, muito mesmo. O espiritual e com laivos de religiosidade, de Sim, É porque, sim, assim, cristandade, pronto. é, sim, sim, sim. Sim, claro, estamos a é, falar do. é quase como se ele desse um significado para a felicidade. Porque, assim, Ah, vamos supor, ser feliz, né? Para alguns você se olha, você se compara com alguém. Se eu tô melhor que alguém, eu tô feliz até, né? Dependendo da circunstância. Até se eu estiver numa situação inferior e me comparar com alguém, eu posso me considerar feliz, mas só que a felicidade para ele é Jesus. É bem diferente. Não é nada material, não é comparação, não é nada. Não é nada que. Não é a saúde dele, é Jesus. É, é bem espiritual, é como se fosse mesmo um sentido, não é? Um propósito maior, mas que dá sentido, que pode dar sentido. E aí Jesus aparece. É bem interessante. Ainda por- Eu achei assim que ele meio que ele desconstruiu ou ressignificou a Bíblia, porque assim os nomes das pessoas é que eu me esqueci, né? Tem um que é bisavô do Davi, do rei Davi. Então ele colocou assim os personagens, ele escolheu a dedo os nomes. Então assim no início até como eu já li a Bíblia e eu fui ler a história, eu fiquei meio confusa. Aí eu tive que até me sincronizar e entender que ele ressignificou cada personagem, ele colocou um nome específico. Foi propositalmente assim, não foi aleatório assim, ele não colocou um isso, nome comum. pois, isso Por é isso que acho que causou interessante. essa confusão. Ai, será que eu estou lendo a Bíblia? Porque Exato. justamente se você olhar no Antigo Testamento, aqueles nomes, e no Novo Testamento tem as curas de Jesus, né? Da passagem e tal. Ele cura, ressuscita pessoas, né? Crianças, então dá uma confusão mesmo. Eu também, a Rose diz aqui, e eu também digo o mesmo. Eu não sei o suficiente da Bíblia para identificar os nomes, mas com certeza que foi intencional. O, É, o mas de essa qualquer porque maneira, você parece que está lendo a Bíblia. Por mais que você não é, tenha lido, você teve essa impressão. Foi muito feliz, né? Achei que foi muito feliz com isso. Fora que ele fala do centurião romano, aí ele vai falar de Públio Sétimo, daqui a pouco a filha dele sofria de um mal também, que estava atrás desse milagre, né? Porque, na verdade, eles queriam esse milagre que vinha de Jesus, né? Tanto a mãe que tinha um filho doente, esse centurião que estava com a filha também, né, doente também. E aí, assim, e ele vai colocando, aí coloca, fala dos soldados romanos, judeus, essas coisas todas, assim, que é como Mirella colocou muito bem. Ele faz com que a gente aproxime, é como se a gente estivesse lendo a Bíblia mesmo, assim. Os locais também, que ele fala lá, Hebron, tem uns nomes assim, que fala assim, meu Deus, onde é que é isso? Cesareia, uns nomes assim, né? Que fica até Galileia ou Judéia, né? Ele vai utilizando os nomes que são utilizados na Bíblia também. uhum, E como uhum. Mirella colocou muito bem, ressignificando. Eu também percebi isso. É como se ele utilizasse os personagens, mas de forma diferente, ressignificando aquilo ali tudo. Porque não é a cola da Bíblia. Você vê que não é, a história não é bem assim. Quando você vai lendo, você vai percebendo que é o que Eury colocou. Essa questão do egoísmo, né? De você buscar por você. Mas ele utiliza esses artifícios bíblicos, né? Que a gente pega num texto bíblico e comparando com esse, é muito próximo.
pela linguagem, pela forma, pela escrita, né? E há uma coisa muito interessante, é que ele não é por acaso que utiliza os locais e todas essas personagens, porque perante um ser espiritual que estava a criar uma celeuma naquela altura, toda a gente queria conhecer, os pobres para ele acudir, os ricos para ainda serem mais ricos, os doentes para se curarem. O outro porque as colheitas, um homem rico, as colheitas tinham sido destruídas pelo calor e também queriam a presença dele. E, ao mesmo tempo, e isto podemos quase ir para o tempo atual, cada um via o Rabi à sua maneira, como se apropriando dele materialmente. O único que se manteve no lado da fé e da esperança foi a criança, porque os adultos como que o materializaram, queriam resolver coisas deste mundo e não do mundo espiritual. E isso é muito interessante. Portanto, aqui, e tudo isto não foi só para enfeitar, entre aspas, claro, foi que para criar um panorama das expectativas que essas pessoas todas tinham na altura, não é? E se nós pensarmos hoje, quando surge um novo governo, cada um tem a sua expectativa. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais saúde, quero a habitação. Basta olhar para a política à nossa volta. E é engraçado, isto é psicologicamente e culturalmente é muito interessante, não é? Sim, acho que a principal, o aspecto principal está exatamente aqui nessa questão da resposta, da questão espiritual, porque o, aquelas pessoas, o fariseu, o outro que queria aumentar as colheitas, eles não andavam à procura de nada espiritual. Pois é. E não andando à procura de nada espiritual, não, mesmo que Jesus lhes aparecesse, eles não viriam. Não têm o coração aberto para isso, não estão virados para isso, não. É assim, o Jesus apareceu apenas àquele que queria de facto vê-lo, encontrá-lo, não é? Aquele que precisava dessa resposta espiritual. E acho, Pois, acho que e- essa parte é importante também. Por muito e- que eles procurassem, eles nunca iriam encontrá-lo. Os outros não, procuravam, mandavam as legiões, mandavam os soldados, não encontravam em parte nenhuma. sim, porque a filha do romano terá morrido, do sétimo, de um chefe romano, não é? Mas há uma coisa engraçada, estavas a falar e eu pensei, Jesus também dá atenção ao material quando o material serve o espiritual. Porque naquele casamento dos noivos que faltou o vinho, não é? Faltou o Agora estás vinho a falar da Bíblia. da Bíblia. Agora estás a falar da Bíblia. Estava a Agora falar só da faltou o fonte. vinho e ele fez um milagre. Sim, mas estamos a falar estamos a falar É, de coisas diferentes. Só estava a não, mas falar eu aqui sei, no mas ponto. lembrei-me, não é? Que às vezes também o físico Não, apoia o espiritual e vamos, vice-versa. vamos lá. Jesus Cristo não tem nada contra material, nem o Deus Pois, cristão. Ele encarnou, ele fez-se homem, senão não fazia, claro. não é? Se não desse importância à carne, à matéria, ele não encarnava através da Virgem Uhum. Maria. Portanto, é uma religião. Evidente que eu não tenho conhecimento aprofundado das outras, tenho apenas superficial. Mas é uma religião que é a religião que, se calhar, melhor.
alia melhor, une o material com o espiritual. Mas eu estava era a falar aqui do conto. No conto só. No conto a questão é espiritual. Aquelas pessoas, não, mesmo que Jesus lhes aparecesse, aquelas personagens do conto, não o iriam ver, porque, porque não era, mesmo que se o vissem, não era a resposta que queriam. Ele não teria a resposta para eles. Esta foi assim a mensagem que eu retirei deste conto, aliado àquilo que vocês já comentaram, já disseram, a semelhança em termos da estrutura com as histórias bíblicas, a tal ressignificação que a Mirella trouxe aqui, disse aqui, bastante interessante realmente. Não tinha pensado nesse aspecto e achei muito, muito válido. De repente seria assim bacana, é que eu também não tive tempo, né? Mas só que depois, quando eu tiver mais com um tempinho, é legal ver a história do Essa com relação à religião pra gente, porque fica mais alinhado quando a gente consegue ver a história dele, o contexto, para conseguir ver o que que ele estava querendo passar realmente, né? Que nem a Célia falou que era humanista, então já tem, né? Já tem um conteúdo aí para a gente avaliar. É muito, fica mais potente, né? Quando a gente olha o É, contexto do autor. pronto, posso ver em termos da bibliografia que existe na internet, mas assim, estudar uma bibliografia mesmo não tenho aqui nenhuma, mas posso ir ver É, algumas notas biográficas dele. Ele, em termos literários, como a Célia referiu, é realista, insere-se na escola realista. realista. A escola realista é uma escola que sucede, que vem a seguir à romântica, e que se caracteriza por apresentar o melhor possível, descrever de forma o mais realista possível, não é? As coisas, descrever. Por isso que há grandes descrições, eh, há pormenores, porque ele, através do texto, é assim, ele quer que o texto, os escritores realistas querem que o leitor tenha quase como uma experiência real, como se fosse como se estivesse a viver aquilo. Portanto, é uma escola que está, que quer apresentar as coisas como elas são. E depois, em termos de crítica social, é uma escola que traz muita crítica social, vai falar nos tipos sociais, põe a nu diversas coisas, e o Essa de Queiroz faz isso muito bem. Aliás, a Célia aí conhece bem melhor do que eu, e ela Então, pode dizer. vê-se no Primo Basílio já, não é? O Já, realismo já. também, Yuri, ele é uma crítica, meio que uma crítica ao romantismo, assim, também. Porque Sim. ele vem para quebrar essa questão do romantismo, que era tudo muito bonito, era um ideal de sociedade, um ideal de matrimônio, de tudo. E o realismo não, ele bota o dedo na ferida. E aí você vê que no Brasil mesmo a gente tem o Cortiço, por exemplo, que é um dos textos que marca o realismo, assim, bem, bem Mas profundamente, ó, que Lute, mostra. mas o cortiço já é mais outra vertente que é dentro do realismo. Naturalista, É né? É naturalista, sim. naturalista, mas é um realismo mais naturalista, assim, mas que já mostra mesmo como é que era a questão, né, das relações, assim. Aí a gente tem Machado de Assis, que ele quebra totalmente esse negócio, bota um defunto para falar de uma vida, né, que da forma como é que diz? Sem passar por um filtro, né? Porque não tem filtro nenhum. Ele vai falar sem papas na língua. Ele vai dizer daquilo, da experiência dele que ele teve como vivo. Porque ele já morreu mesmo, não tem ninguém para criticar. A crítica não vai abalar ele, ele já está morto.
E você vê que essa de Queiroz, ele tem muito disso também, assim. Igual aqui, ó, nesse Suave Milagre, tem a parte que a mãe diz aqui, logo no final, que eu acho que é uma das partes mais bonitinhas, assim, para mim é o final. Não sei se é porque eu gosto dessas questões, assim, que traz mesmo o espiritual, né? Que traz a questão de Jesus, e que ela vai dizer aqui, ela fala para ele bem assim, que a criança pede, né, para ver. Aí ela fala que Jesus não apareceu nem para os ricos, nem para os pobres. Imagine para os pobres, né? Então mostra assim como eles viam, ó, nem mesmo ó, os ricos e os fortes o encontraram. Então talvez Jesus morresse. É porque essa parte aqui, ô meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste, até os cães me ladrariam da porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado e me apontaria a morada do doce Rabi. Porque ele pede para ver Jesus, né? Ô filho, talvez Jesus morresse. Nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou e com ele para sempre morreu a esperança dos tristes. Então é como se assim, com a morte de Cristo, né, morresse as esperanças, fossem embora as esperanças assim. Então traz essa questão que nem os ricos, nem os fortes conseguiram ver. Então ela tá mostrando ali que eles que são pobres, coitados, né, e fracos, como é que eles vão conseguir se os fortes não conseguiram, né? Então, meio que isso assim também traz. Aí o menino prossegue, eu acho bonitinho, mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: Aqui estou. E aí eu fiquei pensando, essa aparição de Cristo para essa criança, que pode ser simbólica, né? Que pode ser porque o menino atravessou, ou não sei se ele morreu, um sentimento que dá esse, né? Que aí ele encontrou Jesus depois que ele partiu, né? Atravessou. Não sei, é meio que um sentimento que fica. Na Bíblia É, fala que Jesus veio pelos doentes, ele veio pelos fracos, pelos que estão doentes, ele não veio pelos sadios, pelos fortes. Então, meio que Exato. conectou. Aí você falou isso, eu não tinha pensado. Agora que E você outra leu coisa assim, também que me veio eu tá. agora, conversando com vocês, tem uma parte da Bíblia que fala: Deixai os pequeninos virem a mim, porque deles o reino dos céus, né? Tem uma parte da Bíblia que diz isso. Então, assim, as crianças, os pequeninos são as crianças. E aqui tá bem É, claro, assim, que Jesus vai ao encontro do menino, né? Da criança. é, então, eu, às vezes, assim, não, né, quando ele fala os pequenos, às vezes é que as pessoas, tipo assim, têm que ter humildade e para acessar a Jesus. Tem que ser pequeno, Aham. assim, no sentido Sim, metafórico sim, também, sabe? sim. Então, e também, assim, que fala, assim, até na Bíblia, que Deus não é invasivo. Ele não vai te forçar a você amar ele. Você tem que acessá-lo. Se você não acessar, ele não vai fazer nada. Vai deixar você fazer o que você quer. Sim. é, Que ele aqui eu só vou. entra na casa onde é chamado, né? Ele só vai Ele não entrar é na sua casa invasivo. se você Isso é o muito, permitir. É sim. fantástico. E eu acho que isso que vocês estão a dizer, penso eu que responde aqui a esta pergunta da Rose. Quem está bem não precisa tanto de ajuda espiritual. Não precisa tanto e não está à procura, não é? Como isso, só entra na casa que abre a porta para ele entrar, não é? Então é um conto interessante este. Achei bem interessante, por causa de ser muito parecido na estrutura em termos da Bíblia, da Bíblia e todas essas coisas. Não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este conto. Passamos ao outro. Uhum. O outro, olha, eu achei, não foi, como é que é dizer? Não, eu não escolhi estes dois contos por achar que eles se pareciam ou por achar que ficava uma boa combinação. Não, foi assim como eu disse. Eu primeiro
encontrei este porque fui ver dentro das coletâneas de contos que eu já tenho, porque fica difícil encontrarmos contos na internet de forma gratuita. Eu não sou muito hábil na internet, então às vezes é preciso. Pronto, quem consegue sacar bem, arranja forma, mas não sou eu não sou essa. Eu só vou buscar aqueles que estão mesmo disponíveis e que se dá para descarregar o PDF. Então eu fui E, ver primeiro aqueles que eu tinha. E fui ver estes do Essa de Queiroz, porque já lemos dois daquela coletânea, desta coletânea. Um deles foi há pouco tempo, que foi. e estes estavam muito bem escritos, estes. Estão muito bem escritos, sim. E estes aqui. Qual foi o que lemos há pouco tempo? Agora eu não me lembro, só me lembro do primeiro. O primeiro que lemos desta coletânea já foi há bastante tempo, mas que se chama Singularidades de uma Rapariga Ah, Loura. sim, sim, sim. Lindo, adorei esse Esse conto. também era aconselhado sempre pelo Ministério da Educação. É. E, e estes são contos muito bem escritos. Primeiro encontrei este, e depois, como fui à procura de um conto de uma escritora brasileira, encontrei esse da Lígia Fagundes Teles. Mas agora, depois de ler os dois, acho que eles até têm alguma coisa em comum. Até sendo bem diferentes, acho que até Sim, inclusive um milagre. têm um milagre, não é? É, A criança conseguiu. ressuscitou quando pensava que ela estava morta. Exatamente, Esse conto exatamente. é muito forte, eu acho esse conto de Lígia fortíssimo. Ele tem partes assim que te deixa angustiada, tem momentos que te faz pensar, poxa, morreu. Ali, aquele ponto da morte da criança é crucial, porque ela já conta uma história de um outro filho que queria voar e que se joga. Eu acho essa parte de uma tristeza imensa, porque eu fiquei imaginando uma mãe ver o filho, né, fazendo algo desse tipo e sem poder fazer nada para impedir, né? Isso me doeu muito. Olha que eu nem sou mãe, mas eu fiquei com um sentimento assim de impotência quando eu vi. Ela diz que o primeiro morreu ano passado e descreve que ele subiu no muro, estava brincando de mágico, quando de repente avisou: vou voar. Olha que coisa, né? Que coisa mais angustiante. E atirou-se. A queda não foi grande, o muro não era alto, mas caiu de tal jeito, tinha pouco mais de 4 anos. Então, o desespero dessa mãe vendo esse filho se atirar sem poder fazer nada, e ele estava brincando, né? Na ingenuidade dele, eu vou voar. E morreu. Nossa, isso me deu uma angústia tão grande, vocês nem imaginam quando eu li isso. E no momento que a mulher está ali agarrada ao outro filho, que é o único filho que ela tem, que ela está agarrada, e que o narrador, o personagem, está vendo ali e percebe que está morto e ela agarrada àquele filho. Foi um outro choque para mim, um outro momento impactante. E aí Celinha falou que depois também estava vivo, né? Ainda bem que estava vivo. E a frase que Celinha disse do final, né, que o rio é quente, que é o final que ela fica batendo nisso, é porque no meio ela vai dizer que acha que o rio é quente pela manhã. Tem uma parte que elas estão conversando, porque às vezes o diálogo parece sem sentido. Assim, são pessoas estranhas que estão numa barca, você vê que na barca tem 4 pessoas, pelo que eu percebi aqui, e que ele diz mesmo no início, que são 4, né, que estão ali na barca, que é um velho, que é cachaceiro, que está lá na bebida esfarrapado, uma mulher com uma criança e eu. Então é o velho, a criança e ela, né, a personagem. É bem isso. A Pois é, eu narradora. acho que eu falei demais, é porque eu gosto tanto desse conto, acho que eu me Não, está excedi, ótimo. Eu gosto, eu eu gosto, acho que eu eu me gosto de ouvir excedi. falar. Eu gosto, Que bom. Nós Eu me gostamos. empolgo, eu gente, eu gosto de me ouvir empolgo. todas. É, mas tu Tem que ser agora os tinhas, outros. tinhas que te empolgar, porque Tem quando dois. narras tão bem esse conto. Olha a Obrigada. Rose, diz Rose. Eu É que gostei.
o contexto, o Espera, espera, contexto, deixa a Rosa Espera ah, aí, que a Rosa estava a falar. sim, sim. Consegue me ouvir? Consigo ouvir, sim. Eu gostei, porque particularmente eu já passei por algumas situações assim. Você tá num lugar e está sozinho, outra pessoa está com você, você puxa a conversa e a pessoa vai contar a vida dela todinha. Está-se a ouvir mal. E Ouve-se. geralmente Acontece mesmo, Rose, quem acontece. Não conseguimos ouvir, Rose. Uhum. Ela disse assim que às vezes você senta com um estranho e o estranho vai contar a vida todinha que ela gostou, que aconteceu com ela. Isso não foi isso, Rose? Que parece que uma vez você sentou com uma pessoa e que contou a vida toda. Eu entendi isso. Perdemos a Rose. Perdemos É. a Rose. Pois é. Perdiu-se no espaço. Na barca. Tadinha. Não. Ela já regressa na volta da maré. Pois, É, na volta da maré. Volta pro barco, Rose, volta pro barco. nós passamos de um conto muito bonito, muito suave, muito espiritual, para uma visão crua, realista, da vida humana. Eh, embora depois haja quer dizer, a questão do raio de esperança aconteceu mais para a narradora, porque a narradora pensou por momentos que a criança se tinha ido. E, portanto, aquilo foi como uma ressurreição para ela, não é? Mas o contexto é. E a morte da criança de 4 anos, eu quase que apostava que a autora se baseou em factos reais, por isso acontece muito. As crianças, na sua fantasia, por isso é que elas têm que ser muito acompanhadas. Eu tenho aqui umas grandes janelas, quando a minha neta vem cá, a minha nora, tu, olha as janelas, não fiquem abertas. Mas é, porque os miúdos, para eles não há alturas, não há espaço, não há vazio. Sim. Olha, na altura, deixa só contar isto que vem a propósito. Há muitos anos, a minha irmã, eu já não era criança, mas era jovenzinha. Tínhamos ali uns vizinhos na rua onde morávamos e um dos vizinhos, que era criança na altura, havia uns prédios em obras ali na minha rua. Estavam uns prédios em construção. E o moço, o garoto, colocou uma capa, pôs uma capa assim ao pescoço e atirou-se do segundo andar para se dizer, a fazer de super-homem com os braços abertos. Morreu? Não, graças Não. a Deus, não. Aqui a gente tem uma história triste, recente. Partiu, A partiu, do. partiu um braço, só partiu um Do braço. segundo Ah, andar, que bom. é Foi porque ótimo, era então. baixo, não? É, Atirou-se foi para o excelente. caiu num monte de brita. Não sei como, caiu bem, pronto. Foi um Não, milagre até quase, é. né? Aqui teve um rapaz, era esquizofrênico. Não sei se vocês viram essa notícia aí. Ele, ele queria ser domador de leão. Ele se jogou para Leoa, num zoológico, lá no Nordeste. Não foi onde? Foi em João Pessoa? É, Caramba, aqui, lá no Nordeste. Aí ele pegou, tem um vídeo dele. Ele foi assim, sabe? A Leoa ficou assim, recepcionando ele. Aí apareceu ela pegando, agarrando ele, e ele foi, ele se entregou, mas só que era esquizofrenia. Ele achava que ele queria domar o leão, que ele sempre teve esse sonho. É bem triste, assim, bem, o vídeo é bem forte. caramba. Coitado do rapaz. Bolas. É, E morreu. mas a morrer. Ela Claro. não comeu ele, mas só que ela matou. Aí, coitado. Caramba. É bem triste. Há mortes horríveis. Ah, sim. Essas Mas agora, coisas Horríveis. não, Esse... fantasiosas, né?
que você sai da Foi a realidade, você fantasia cria, dele. Não, você viu, né? se você ver o vídeo, ele se entregando, você viu, Lud, a Rose? Vocês Vi viram o não, vídeo? vi não, O vi vídeo não. ele se entrega para Leoa, ele se entrega, ele desce assim Meu Deus. voluntariamente assim numa árvore assim, ela fica apoiada e ele vai descendo até ela. É bem forte a cena. Mas não Caramba. aparece ela matando ele, aparece assim só ela deita ele e pronto, acabou. Ai, meu Ai, Deus. meu Deus. É, Ai, Bom, meu vamos Deus. lá voltar ao Natal na barca. vamos voltar porque senão vai ficar longo. Esse Natal Bom, na barca, ele já começa com um ar, assim, bem triste, né? Porque começa assim, ó. A mulher debruça-se na grade da madeira, É, acende um cigarro, e ali estavam os quatro como mortos. Ela fala bem assim, como mortos no antigo barco dos mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. É Natal. E era Natal. Então, e era assim, Natal. e era Natal. Então, começa com um peso, assim. Só que Ai, aí a caixa de fósforo escapa da mão dela, né? E ela vai, agacha para pegar no rio. Quando ela pega, ela fala tão gelada, porque a água estava muito gelada. Mas de manhã é quente, a outra responde, né? Voltei-me para a mulher. Por isso que ela fala da água quente no final. Uma coisa tem relação com a outra, que a mulher fala que mais de manhã é quente essa água. Então a mulher olha, ela estava embalando uma criança. Essa mulher vejam que só. Eu aqui ainda fiz aqui uma pesquisazita, e vi aqui coisas bem interessantes, porque este conto ele é muito rico em simbolismo. Ele começa, ele começa com uma frase, também uma frase forte. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Tem uma carga pesada. Parece sim, que há algo que atormenta este narrador ou narradora. Vamos descobrir depois que é uma narradora. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva. Aqui tem um certo uma certa semelhança ao outro, só porque nos faz lembrar. É assim, no início era trevas, não é? No início eram trevas, é como se estivéssemos no Gênesis. No início só era sim, silêncio e treva, era silêncio e treva. E que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação, quem se sente bem naquela solidão é uma pessoa que, pronto, não está muito bem com ela própria, sente-se muito bem nas trevas. Mas enfim, na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com a sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. Então temos aqui uma barca. A barca é um símbolo. Tem várias interpretações. A barca, há um mito antigo que diz que era a barca era a passagem, era o transporte dos vivos para os mortos, do É, Serontes. Portanto, barca de era Caronte. barca de Caronte, exatamente. Inclusive há histórias, até temos aqui em Portugal o Gil Vicente, que também tem o Alto da Barca do Inferno, que levava os mortos para o inferno. Portanto, há aqui esta ilusão à barca, esta que é uma passagem da vida para a morte. Mas aqui, curiosamente, depois no decorrer do conto, nós vimos que é ao contrário, porque há aqui um grande jogo, muitos jogos de contrários. Uhum. Aqui acaba por ser um regresso, uma passagem para a vida, mas a barca pode-nos remeter a isso. Aliás, ela diz mesmo aqui, que a Ludmila leu há pouco, o antigo barco dos mortos. Portanto, frisa-se aqui esta alusão à morte. Treva, havia apenas uma luz vacilante. E depois outra coisa, o velho, uma mulher, a criança e eu. Aqui eram quatro, e este o número quatro. Ai, agora deixei. Ah, está aqui.
Já vou ao número 4, mas primeiro os passageiros. Os passageiros. Bom, primeiro a barca faz esta travessia. O rio também pode ser entendido como a corrente da vida. A corrente da vida. E nós encontramos isso também através das idades, das faixas etárias destas personagens. Porque nós temos um bebé, não é? O início da vida, um bebé. Uma jovem mãe, diz aqui que ela era jovem. Portanto, a narradora diz que ela era jovem. O bebé, a jovem mãe. Uma mulher que é narradora, que é uma mulher adulta, não sabemos a idade, mas já de ser uma mulher adulta, madura. E depois temos um velho. Temos as quatro fases, as quatro principais fases da vida. E temos uma barca a deslizar, uma barca num rio, o rio como a corrente da vida. Portanto, o Lute está sem som. O Uhum. fluxo da vida, né? O fluxo, como se fosse o E fluxo. a cor verde também é simbólica. Exatamente, a cor verde é simbólica, porque o verde é a cor da esperança. Aliás, no final, quando ela logo no início diz de manhã é quente, quente, e ela diz que é quente e verde. Portanto, a água é gelada, mas de manhã é verde e quente. Agora, verde e quente remete para quê? Para a primavera. É assim que termina o conto, não é? O conto termina verde e quente, verde. Olhei para trás como seria de manhã cedo, verde e quente, verde e quente. O, ah, Primavera e renascimento, não é? Da vida. Primavera é um renascimento. A Pois. primavera é um renascimento. Portanto, isto é um conto de renascimento em todos os sentidos, de vida, do ciclo da vida, de todas as passagens da vida, e é cíclico, não é? E é ciclo. Depois o Eurico, número diz quem Eurico. tem. Sim. E também, se o menino tivesse morto, né, ao final, ele estaria gelado e não quente. Ela não diz se o menino está gelado ou não. Eu, por acaso, tentei ver se havia alguma referência, mas não há. Ela apenas diz que tinha visto o menino morto, mas não diz que ele estava gelado. Mas também não diz que ele estava quente. Não há referência à temperatura do menino. Só há referência aqui ao manhã, à verde e quente do rio. Então, temos aqui a corrente da vida, o rio como corrente da vida, temos os quatro passageiros, que representam as quatro fases etárias, faixas etárias da vida, e, e então, o que é que aconteceu? Pronto, o sul está, começa muito com esta carga mais negra. Começa com tudo era silêncio e treva, havia só uma luz vacilante. Era uma mulher jovem e pálida, tinha um longo manto escuro que lhe cobria a cabeça, dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Quem é que faz lembrar esta mulher jovem com um manto escuro, com a cabeça coberta, parecendo uma mulher, uma figura antiga? A Nossa Senhora, não é? Uma jovem mulher com o filho nos braços, um manto, parecendo uma figura antiga, remete-nos Uhum. remete-nos à Nossa Senhora. E ela tem quase a santidade da Nossa Senhora, porque a forma como ela está descrevendo a morte Aceita a morte do filho. aceita a morte do filho. E isto aqui é bastante forte, como disse a Lute, porque de todas as coisas piores, sofrimentos piores que se pode imaginar, que eu já ouvi dizer e acredito, deve ser a morte de um filho. Todos os sofrimentos piores que pode acontecer a uma mulher, penso eu que deve ser esse. E é muito compreensível que uma mulher se exaspere, enlouqueça, se revolte, se indigne com a morte de um filho, não é? E esta mulher que está aqui aceitou
a morte do filho, como se dissesse Deus me tirou, mas de uma forma muito submissa e muito submissa, vá, tanto que a outra, a narradora, lhe diz: Não, o senhor, aceitação, como? com aceitação. Com aceitação, sim, sim. E a outra, a narradora, diz: a senhora é conformada. E ela diz: é fé, dona, é minha fé, não é? Uma coisa assim. Ah, aqui. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Portanto, é quase uma santidade, quase, não é? É quase santa esta mulher. E, e é este o milagre que está aqui, no meu entender, são dois. É o milagre da ressurreição, vá lá, deste filho que ela leva nos braços, porque a narradora viu-o morto. Convenceu-se que ele estava morto. Claro, nós não sabemos se o menino estaria morto ou se a narradora achou-o morto. De qualquer forma, de todo o cenário que está aqui, parece que há uma ressurreição, um milagre de Natal. E o outro milagre é a descoberta da fé desta narradora, que, que começa a ver as coisas de outra forma. Parece que algo mudou nela. E ela mudou precisamente em relação a este relato, devido a este relato desta mulher, que ela diz, a senhora é conformada, não. Então há aqui, ela tinha passado por uma sequência de situações que ela estava a contar, como estava a dizer a Rose, parece que estava a contar um estranho a contar a vida. Isto acontece também no dia a dia. Quem nunca passou por isso, se de repente começarem-nos a contar a história toda desde pequeninos, um estranho. Mas ela contou. Foi logo depois. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma, era a tal fé que removia montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo, e começou com voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua fora, enfiei um casaco e saí descalça, e chorando, feito louca, chamando por ele. Sentei no banco do jardim, onde toda a tarde ele ia brincar, e fiquei pedindo, pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez. Não precisava ficar, se mostrasse só um instante, ao menos mais uma vez, só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormi. Então sonhei e no sonho Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com a sua mão de luz e vi o meu menino brincando como o menino Jesus no jardim do paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tamanha a sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Vejam como ela encara a morte do filho. É, sei lá, de uma grandiosidade, de uma santidade mesmo, não é? Como é que uma mãe que acaba de perder uma criança consegue ter de uma fé tão grande que imagina que a criança está brincando com o menino Jesus, imagina, ou sente, ou vê, não é? E isso alimenta o coração dela e faz com que ela aceite esse sofrimento. É como se ela tivesse conformado, né? Ela se conformou com a É, morte do filho, e a aí, conformada é. Aceitou. né, ao vê-lo no sonho, aquilo acalanta o coração dela, né? Torna Conformada menos pesado o é, fardo de ter perdido o filho. Talvez o cérebro, talvez o próprio cérebro se autorregula para diminuir o sofrimento, né? Mas é bastante difícil chegar neste nível de aceitação, não é?
É a fé, Agora, é a é a fé. Ela fé, é a acredita fé. tanto que aquilo que foi Deus, né, que permitiu aquilo com o filho dela é a fé que Exatamente. faz com que ela pense que ele está bem onde ele está. Agora, há outra coisa aqui também interessante, que é que mais uma vez nos remete à Virgem Maria, que é esta parte aqui, onde Do ele diz, Charlie. sim, o Child, mas não só o Child, aqui quando ela diz assim, e fiquei pedindo, pedindo com tamanha força, que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez, não precisava ficar. Não precisa, é assim, é como se parece que é aquela aparição da ressurreição, não é? Ele depois subiu aos céus e este aqui, este menino, também não precisava ficar, era só aparecer, aparecer ali É mais porque uma vez. ela foi contra o que Deus proporcionou para o filho. Ela acredita tanto que foi desígnio divino, que assim, se ela disser que quer que o filho fique, ela está indo contra Deus, contra a vontade Isso, de Deus. sim. E aí, quando ela Olha, diz, não, não preciso ficar, eu só quero ver ele mais um pouquinho, só quero ter ele mais um pouquinho comigo. Mas eu aceito o que aconteceu com ele. Eu não estou revoltada, eu não estou querendo brigar, eu queria meu filho de volta. Não é isso. Eu aceito aquela forma o que aconteceu, mas eu queria ver ele novamente. É meio que isso, é esse sentimento, assim, de aceitação, mas ao mesmo tempo de querer, né, ter mais um minuto, mais um momento com o filho. É. mas, E há mas outra faz coisa. lembrar também a história de Maria e de Jesus, não é? E outra coisa que faz lembrar a história de Maria, que é ela não tem marido. Também o São José foi-se embora. Sim. É outra Sim. analogia, O exato. São É José deixa mesmo, de existir depois. Celinha, é mesmo. Até levar ela para ter o filho, até ter o filho, José ainda aparece. Depois disso, é verdade. Aliás, ela teve aqui também o abandono, a saída o abandono de parte do marido é como se fosse outra morte, não é? Portanto, ela fica, é a morte do primeiro filho, depois o homem que se vai embora, e segundo a narradora, já quase a morte, já era a morte do segundo, que acaba por não ser, não é? Mas, mas é aqui Há, há uma coisa que a Lude disse há bocado, e eu concordo no contexto deste conto. Ela diz que ela era conformada. diz Hoje aqui. fala-se em aceitação. Aceitação é algo intelectual, racional, que a pessoa aceita. E eu conheci muita gente conformada. Essa mulher é mais, conformou-se mais do que aceitou, porque o conformado é uma coisa quase visceral, é por dentro. Hum, Ela vive com aquilo que lhe faz parte dela. Não é qualquer coisa que veio de fora e que, ai, agora eu aceito. Eu não sei se percebem, eu não consigo encontrar a palavra certa. O conformar-se é uma coisa agora e para sempre, sem, sem questões Sem intelectuais, aceita, questionar, não né? Sem aceita. questionamento. Pronto. É uma aceitação sem questionamento. Você se conformou com É, aquilo. Você não vai é questionar uma aquilo. palavra que entrou que a pessoa agora não gosta de usar porque não é politicamente bonita. Correta. É bonita, mas há casos, e eu conheci casos em que é isso. Isso entra dentro das pessoas. Eu sei, por exemplo, de mulheres que ficaram viúvas, sei lá, com 20 e tal anos e ficaram com aquele amor tão dentro delas que ficaram conformadas e nunca mais pensaram em homens. E eram bonitas e tudo. É uma espécie, Sim. é uma espécie de adesão visceral, a uma ideia, a um objetivo. Mas aqui é assim, aqui é dito que ela é conformada, quem diz é a narradora. No entanto, a narradora também diz o seguinte, eu vou ler aqui essa passagem. A narradora diz o seguinte: olhei as nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível.
ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles, como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido, e via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava, sem a menor revolta, confiante. Depois diz o seguinte: apatia? Não, não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma certa irritação me fez andar. A senhora é conformada, ou seja, a narradora acha que ela é inconsciente, que não tem bem noção das desgraças que lhe aconteceram, por isso diz a senhora é conformada. É aqui aquilo que a Célia estava a dizer, a palavra conformada é conformada, mas a palavra conformada adquiriu uma certa carga pejorativa, de certa apatia. E então ela antes diz apatia? Não, não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas, inconsciência, uma certa irritação me fez andar. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Portanto, é Porque uma. assim, há um contraponto entre fé e razão, a racionalidade e a fé. Entendeu? Se ela é conformada, é igual a Célia disse, porque existem as pessoas que aceitam racionalmente. Elas entendem aquilo e aceitam. O conformismo não, o conformado não. É como se ela dissesse: eu tenho fé, dona. Eu tenho fé, Deus nunca me abandonou. Então tirou a razão do local e conformou com aquilo. Por isso que ela conta com essa facilidade. Ela narra os fatos com a facilidade. Porque ela se conformou com Porque os fatos. ela é uma conformada ativa, não é daquelas Exato, derrotistas, porque tem uma criança exato. para criar, não é? Sim, é assim, é conformada, é verdade, mas não é com aquela carga de conformada que a outra, que esta narradora lhe disse aqui e que muitas vezes nós ouvimos também, não é? Do conformada quase como se fosse apática ou deixa andar, não é isso. É o de aceitar o que a sorte lhe destinou, o Deus lhe Porque destinou, ela tem enfim, fé. Porque ela tem fé. porque ela tem É por fé. causa E, da fé. Porque tem Nossa, conformados que não têm fé, se tornam apáticos, exatamente né? isso depois faz a diferença. E a diferença está aqui, que depois muda aqui. Ela diz: tenho fé, dona, Deus nunca me abandonou. E a narradora diz: Deus, repetiu vagamente. E a outra: a senhora não acredita em Deus? E ela diz: acredito, murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. É assim, é quase como se Reverenda Renata, foto. Ai meu Deus, eu não sei o que é que aconteceu aqui. Reply, Quê? quem é? Ah, desculpem. Foi um momento. é, Cruzamento. Sim, porque a Renata está aqui a falar comigo no Telegram e estão a aparecer as mensagens. Eu pensei que ela estivesse aqui no Zoom, só que não estava a vê-la aqui. Ai, que confusão. Um momento assim estranho. Pronto, e então era isto, era da fé. Ali estava o segredo daquela segurança, daquela calma, era a tal fé que removia montanhas. Então, neste momento, é quase como se a narradora também tivesse um clique ali, não é? Fizesse um clique e Ela descobrisse. percebeu que quando ela diz assim, acredito, será que realmente ela acredita em Deus? Naquele momento, ela se sentiu agoniada por isso, ela se perturbou, porque ela falou um acredito apático, um acredito para não ir contra aquela mulher. Uhum. Mas naquele momento que ela disse isso, ela percebeu que existe algo para além dentro dela, mudou alguma coisa.
quando ela faz É, essa reflexão, quando ela vê uma mulher que tinha uma fé, que era aquela tal fé que removia montanhas. Essa mulher fala de uma fé de tal forma que ela vivia aquela fé que remove montanhas, porque a pessoa precisa ter muita fé para aceitar, para conformar-se com a morte do filho, que foi daquela forma. Então, é meio que isso. exatamente. Aí a fé da mulher impactou ela de alguma forma, essa fé que a mulher tinha Exatamente. impactou. E está muito, muito interessante porque ela é realmente assim, ela diz, acredito, murmurei. Murmurei é falar baixo, sem grande convicção, não é? Mas, ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Portanto, isto mexeu nela. É como se ela dissesse acredito sem acreditar, mas depois começasse a acreditar mesmo. Tem uma parte que fala que ela falava como se ela fosse uma terceira pessoa, que ela estivesse narrando a própria história. Aí ele tava o narrador fala, né? Era como se ela não fizesse, se ela estivesse contando a história de alguém, não fosse a história dela. Ela estava tão Exato. distante, aí de repente ela se entrou na história, ela se encaixou ali. É verdade, sim. E, e então, pronto, depois ela contou aquilo da criança e depois a narradora fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o chale novamente e voltei-me para o rio. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o contra o peito, mas ele estava morto. E depois debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se estivesse mergulhada até ao pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Aqui a água também parece. Pronto, a água é símbolo de morte também. A água é solúcio, é algo que se dissolve, portanto, é o fim de algo. E ela sentiu que estava mergulhada naquela água, estava absorvida por aquela morte. Terrível, não é? Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando, anunciou. Apanhei depressa a minha pasta. O importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse. Portanto, ela não quer encarar, correr para longe daquele horror, É diminuindo a porque ela marcha. estava com medo do menino estar morto mesmo. E a Sim, mãe ali, coitada, a única coisa que fazia a mãe, né, tá ali firme e forte era por causa daquela criança, que ela agarrava aquela criança como a própria vida dela, assim, né? E aí ela queria fugir logo, queria fugir daquele horror, porque já pensou se essa criança morreu mesmo? Essa mulher ia entrar em desespero e ela não ia saber o que fazer, né? ela quer negar a morte a todo custo, não é? E então chegámos, aproximei-me, evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar o meu gesto. Ela estava tão bem, estava tão bem. Levantou-se e fez um movimento como se fosse apanhar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola, que estendi. Antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Acordou o dorminhoco. Olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Ela sorriu. Veja! Inclinei-me, a criança a abrir os olhos, aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. E bocejava, esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela, enfiando a sacola no braço, sob o manto preto, de pontas cruzadas e atiradas para trás. Seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, retomando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da barca. Duas vezes voltei-me ainda para ver o rio e pude imaginá-lo como seria de manhã cedo, verde e quente, verde e quente. É o tal verde quente da primavera, da esperança do
renascimento. Agora, o número 4, que eu há pouco tinha falado no número 4, não é? Olha só, Sim, das 4 pessoas que estavam na barca, né? 4 solitários, 4 pessoas na barca, são aquelas 4 faixas etárias. O número 4, ele é assim, para além do 4, há muitos duplos, muitos conjuntos de dois. A manhã, a noite, o frio, o quente, o silêncio, o diálogo, as trevas e a luz. Há estes conjuntos, estas dualidades. Depois o 4 é uma palavra, é um número que aparece, portanto, através dos 4 passageiros. O menino que morreu tinha 4 anos, 4 anos tinha o filho morto. Ele estava no muro, a palavra muro também tem 4 letras. Isto aqui eu fui buscar de um artigo que eu achei muito interessante. Diz assim: a partir do número de passageiros e das fases representadas por eles, notamos uma reincidência do número 4, pois 4 anos tinha o filho morto, 4 letras a palavra muro, de onde ele saltou. 4 letras tem o nome de Deus. Nos relatos bíblicos são incontáveis as vezes em que aparece o número 4. 4 fases tem a lua e 4 pontos cardeais a terra, simbolizando a universalidade do esquema arquetipal. E 4 extremidades tem a cruz. A cruz, com as suas 4 extremidades, estabelece um jogo de relação com a ideia do número 4 reincidente no texto. Que está presente na imagem do manto cruzado da mãe, da jovem mãe, sob o manto preto, de pontas cruzadas e atiradas para trás. É assim, faz uma cruz, não é? Ponto. O seu rosto resplandecia. A cruz é o símbolo ascensional a uma nova vida espiritual, esta que resplandece no rosto da mãe. A cruz também nos remete ao cíclico, pois se inscreve num círculo perfeito, abrindo o centro ao exterior. Desde o ponto de início se conjuga com o final, aproximando o fim do começo. Mesmo no contexto cristão, a cruz lembra o fim de uma vida terrena, simbolizado na morte de Cristo e o início de uma nova vida eterna no paraíso. A cruz tem em si a síntese da face ambígua do seu aspecto nefasto e do seu aspecto favorável, inscrevendo-se na constelação da morte, seguida da ressurreição. Ou seja, a cruz é também um, nos remete para o ciclo da vida, que é marcado aqui no conto também com estas 4 faixas etárias, que começa no jovem bebé, no bebé, na jovem mãe, adulta e o velho. E completa-se o ciclo da vida, portanto, é mesmo cíclico. Não tinha visto essas correlações, pois não, pois eu também não chegaria, penso eu que também não chegaria lá sem a ajuda deste texto. Para, para isso é que o real é bom. Exato, pois é, trazer algo mais, não é? Mas, mas achei muito interessante aqui a simbologia do número 4 e das fases da vida, porque realmente tem tudo a ver, não é? Porque é um rio, eles estão numa barca. A barca também eles aqui dizem que é uma barca despojada, uma barca tão despojada, tão sem artifícios, que a barca até faz lembrar a manjedoura onde Jesus nasceu, diz aqui, e realmente é verdade. Diz assim, não diz no conto, diz depois, mas no conto diz, nem combinava mesmo com a barca tão despojada,
tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo, estávamos sós. O estar sós naquele cenário tão despojado faz um pouco lembrar a manjedoura onde Cristo nasceu. E era Natal, que ela diz logo aqui, diz logo no início. Este parágrafozinho pequenino que diz: Debrucei-me na grade de madeira carcomida, acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro, silenciosos como mortos, num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. Portanto, era Natal, não é? E eles estão ali naquela barca, portanto, não há como E não Natal fazer. representa o nascimento, né? O nascimento de Cristo. É, Natal é isso. exatamente. É? É uma Mas é isto que é a literatura, é sugerir, abrir a mente. Se fosse num texto expositivo, olha, no Natal é isto, é isto. Aqui na literatura, não. Todas as palavras são simbólicas, os objetos são simbólicos, e é isso é que torna a literatura diferente. Não é a ideia, é a linguagem. Porque dizer isto de outra maneira, quatro pessoas vão num barco e falam umas com as outras, e ser um jornalista diria isso. Depois cada um vai para o seu lado. Aqui não. Tece um texto poético, simbólico, metafórico, e é por isso que estamos aqui há 1 hora e meia a falar. Não é? Porquê? Porque há muito a explorar e é isso é que é interessante. É depois lá fora do real, quando estamos a ler um texto, não ler só as palavras, ler o que está por trás das palavras e o que elas significam. Isso é que é por isso é que a literatura existe, porque é a arte. Exatamente. A Rose perguntou aqui qual é o significado do velho que falava sozinho. Não, o único significado que eu encontrei aqui para o velho é que era necessário uma pessoa mais velha para completar o quarto, para serem quatro pessoas e completar o ciclo da vida. E ele falava sozinho porque estava bêbado. Aqui ele diz que estava um bêbado esfarrapado. E ele Logo no início. conversava com um vizinho invisível, né? Era um vizinho invisível, tava andando. E aí dormia. Pronto. Tava nessa barca, Rose. Ele foi viajando com as pessoas que entram assim, sem porquê não, tá, aleatoriamente. Agora sim, é interessante porque ele era um bêbado esfarrapado, parece que o povo era tudo pobre ali Sim, dentro, mas né? A mulher, coitada, é, era pobre, o bêbado era pobre, tava um monte de pobre ali. esse ancião podia não ser bêbado. Ele era um solitário e os solitários, nestes dias de família, bebem para não sentir a solidão. Verdade. É, Poderia pode ser ser. isso mesmo, né? Não No sabemos. Natal não tinha ninguém, né? Talvez É, ele. Agora, Tadinho. não sabemos. Aqui depois deixamos à nossa imaginação, que isto também é literatura, deixar à imaginação do leitor, não é? Aqui diz, dirigir a palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. Quem será este vizinho invisível? O próprio Deus que estava ali na barca e fez aquele milagre? Não é? Pode Pode ser. ser uma interpretação, mas isto não é dito. Isto não é dito. É uma interpretação apenas, não é? Como pode haver É um. essa beleza da literatura, como disse Celinha. Isso aí que é lindo. Porque a gente consegue, né, interpretar, colocar a nossa interpretação. É, a Célia disse tudo. Literatura é arte. Isso, pronto. E, bom, adorei este conto, lindíssimo, lindíssimo. Adorei também descobrir lá que a Lud já tinha feito a narração deste conto no YouTube e gostei muito da forma como narraste, está espetacular. Eu deixei um like lá. Vou colocar lá Eu um deixei um like e comentário. um comentário. Também vou colocar lá olha, por like e acaso, comentário, ainda não deixei.
Eu vou voltar a olhar a minha página de conta, porque nunca É, mais eu mexi. Era uma válvula de escape minha, assim, ler. Porque eu achava assim que que é assim, você tá fazendo alguma coisa e quer ter um contato com a literatura, bota lá para ouvir. Tá limpando a casa e tá ouvindo, entendeu? Só para ter um contato. Ah, já ouviu algum conto de Clarice? Já, ó, já ouvi. Já ouviu algum de Lígia? Pronto, tá ali, já ouvi. Era só para as pessoas terem um contato, assim. Então, eu comecei a fazer com uma válvula de escape. Eu sentava à noite e ia ler o conto e gravava eu lendo. E aí, esse conto, como eu senti um peso nele, aí eu vou com um negócio mais pesado, assim, porque eu senti um peso desde o início. Você sente que ela diz assim: eu não quero e nem devo lembrar aqui, porque encontrava naquela barca. Ela estava fugindo de alguma coisa. Minha impressão é essa. É como se ela não quisesse lembrar por que que ela estava naquela barca naquele momento, porque ela estava ali, mas não era pelos motivos assim, ah, eu quero passear de barca, eu quero estar ali. Não. Era por outros motivos que ela não quer lembrar. Inclusive, ela não queria lembrar o porquê dela ter ido para aquela barca. Alguma coisa aconteceu antes que a é impulsionou, verdade. né? E se Então, assim, eu já calhar, senti o peso aí. Nessa primeira frase, você já sente o peso do texto, né? é, E o final, para mim, é surpreendente, porque quando você tem um jogo de vida e morte o tempo todo aí, nesse texto, vida, morte, o bêbado que dormia, que está ali apagado, né? Como se estivesse morto, os quatro estando como mortos. E aí, você vê nesse jogo de morte, vida, você chega no momento, ela descobre que a criança está morta. Ela pensa, ela olha pelo chale e fala, morreu. Aí daqui a pouco você leva mais um pouquinho, você tem o impacto da vida. O menino abre os olhos, começa a coçar o olhinho. Então, assim, aí você fica naquela sensação de morte, vida, morte, vida, morte, vida. É fantástico esse jogo que Lígia faz. É muito fantástico mesmo. pois é. E talvez seja, pronto, é evidente que isto é literatura e é ficção, mas muitas literaturas surgem de- de episódios reais, não é? Que acontecem. Verídicos, né? Histórias que são Exatamente. contadas. E de qualquer forma, mesmo se nós pensarmos na personagem que diz no início: Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca, e este crescendo da personagem, esta evolução da personagem que diz. Quando a outra pergunta, a senhora não acredita em Deus, e ela diz, acredito, murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. E no fim, portanto, esta mulher que diz que acredita sem convicção, mas que questiona, que depois se questiona, e no fim ela olha duas vezes para o Para rio, o Rio. para o rio e diz: Imagina como seria de manhã cedo, verde e quente. Portanto, ela já está no outro patamar, ou seja, E outra coisa, ela estava agoniada para sair da barca e ela fala que sair por último da barca. Então, pois, assim, uma pessoa que estava há momentos atrás querendo fugir daquele lugar porque achava que o menino estava morto, não queria passar por tudo aquilo com aquela mãe, aí daqui a pouco ela sai por último. O menino tá vivo. Então, assim, nem tudo que a gente vê é o que é. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que a imaginação da gente tende a conceber é o real. Então, assim, a imaginação dela viu uma criança morta por baixo do chale. Mas a realidade era outra. O menino estava com febre, ele estava muito doentinho, então ele estava dormindo profundamente. Então, houve uma confusão aí no dormir profundamente da criança e da criança estar morta, né? Porque ele respirava provavelmente bem pouquinho. E aí ela deve ter pensado quando ela viu, estava parada, as pálpebras cerradas, e o menino não, quase que não respirava, você não via o movimento. Aí ela pensou, morreu, esse menino tá morto aí, essa mãe tá segurando esse menino com todo o ímpeto. E eu não quero participar disso, já chega de desgraça na minha vida. Já pensou mais uma, a mãe desesperada porque o menino morreu, descobriu que o menino tá morto. Eu quero fugir daqui, eu quero ir embora. Só que quando ela descobre que o menino tá vivo, pronto, o menino tá vivo, né? Ela sai por último. Sai ah, por último, volta duas vezes no Rio, né?
Olha, uma pergunta. Nunca se percebe muito bem porque é que a narradora está na barca. Ela não diz. Ela não deixa. Ela fala que ela nem quer saber. Será que se ia suicidar? Não Quem sabemos. sabe, Atirar-se ao Sueli? rio? Ah, Poderia E lá ser. encontrou. É assim, fica a imaginação. tem Agora, uma um. coisa é certa. Uma coisa é certa. Ela mudou, mudou. Ela mudou. Aliás, eu acho que o verdadeiro milagre aqui não é o menino que possivelmente sempre esteve vivo. É realmente a A conversão narradora. dela, a Sim. mudança dela. Porque, olha que coisa, ela entra sem fé nenhuma. Aí ela vê uma pessoa que passou por tantos problemas, tantas desgraças, contando de uma forma como ela já começa a assustar aí, ó. Ela conta como se não fosse com ela. Uhum, É como se estivesse narrando fatos. Como é que pode uma pessoa que viveu mais dores do que eu, e eu com minha dor pequena, né? Fazendo essa tempestade toda, uma pessoa que viveu mais dores do que eu, tem uma fé tão inabalável a ponto de se conformar com a morte do filho, né? Então, assim, isso fez com que ela mudasse. Ao perceber, Exatamente. ao ver a fé da outra, fez com que ela percebesse que ela também, ela acreditava em Deus, mas acreditava não com tamanha fé, Não, sim, né? eu aliás, ela nem sequer acreditava. E aquilo que a uhum. Célia disse não é descabido, aliás, pode muito bem ser, porque logo a primeira Sim, frase que ela diz, não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca, é uma coisa que não deve ser mencionado claro. Sim, e deve ser perfeito, algo, Célio. algo pesado, não é? Algo que não é bom falar nisso nem pensar Nem se nisso, pensar, Claro. né? Nem em pensamento. Ela ia com uma intenção escondida. poderia ser. É, é incrível, isto é grande literatura, não é? Mas é incrível como é que um conto de 4 páginas e a gente pensa assim, é fácil, pronto, é uma historiazinha. Como é que tem tanta profundidade, não é? É, Aqui. olha, não te esqueça que eu já disse Nem isso na fala. outra aula. O conto é a narrativa mais difícil, porque em tão Sim. pouco, numa unidade de espaço, é tudo passado na barca, uma unidade de tempo, que é o tempo da viagem, há toda uma vida que é apresentada. E tem Incrível. começo, meio e fim. Ele chega Claro, no é, ápice, ele atinge o ápice e desce. Então, assim, tem sim, tudo ali no conto. É uma janelinha que te mostra uma profundidade imensa, assim, né? é Tem uma começo, meio e fotografia, fim, como um é romance. muitas vezes é comparado a uma fotografia. Sim, Mas é com muito detalhe e com muito pormenor, mais do que aquilo à primeira vista, do que à primeira Uhum. vista parece, não é? exato. Muito bem, gostei imenso, gostei muito, muito destes É, dois a contos, pessoa acaba deste a então. aula e estamos encantados com os dois, é, Exatamente, com os exatamente. dois. Essa É, sensação mesmo. e eu acho que foram, que agora para esta época do Natal, calhou Sim. bem, não é? É, Muito bem, foi um conto excelente, escolhido a dedo, assim, e muito impactante e proposital. Eu acho até, Yuri, que você, quando você leu, você falou, peraí, que eu vou dar um choque nessas meninas. Eu falei, será que Yuri tinha a dimensão que isso poderia trazer, né? Talvez não, talvez foi mesmo porque você, como você disse, né, você escolhe aqueles que são mais fáceis, que já tem disponível na internet, né, para repassar para a gente. Que eu acho isso fantástico, porque você faz com que todo mundo leia. Porque não tem desculpa de não ler. Você já traz o conto aqui, ó. Tá aqui o conto, meninas. Não tem esse negócio, não encontrei, não tem o livro, nem nada. Esse conto, inclusive, ele aparece nesse daqui, os 100 melhores contos brasileiros, que Ah, é um livro bem legal, assim, tem 100 contos de escritores brasileiros. tu tens como tirar fotocópia? Não, não tens. Tenho, Não, sim, não, tenho, sim. não, não estou a dizer do livro todo, estou a dizer de algum conto que aches bonito. Ah, sim, 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 claro que sim.
se conseguires, claro, não estava a dizer dos 100 contos, estava a dizer de um, de um, E Digitalizar, né? fazer Pode deixar eu PDF, e digitar. fazer PDF, não é? sim, Pode sim, eu digitalizar. digitar. Sim, tem como no trabalho, eu tenho como digitalizar. Eu vou procurar um Ah, bem bacana pra gente. boa, boa. Então fica aí a encomenda. Quando Tá puderes, né? certo? Quando Que legal. puderes. Tem outro Des- de Lígia muito bom, o saxofonista, igual eu te disse. Ele é bem Boa. legalzinho, assim. Então, Aí isso, depois. Eu acho que nesta época de Natal é quase impossível nós não nos lembrarmos dos contos e olharmos um bocadinho à nossa volta com outros olhos. é, é, Uhum. é a altura, é a altura ideal para isso. Então, É. meninas, gostei muito. Vamos tirar a nossa Ah, eu foto. também. Só tenho que lhe Só agradecer, viu, Euri? obrigada, Obrigada. E as meninas também por tanto conhecimento Espera que a compartilhado. Mirella. Não, não, diz Lute, desculpa. Esse ano foi maravilhoso. Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque assim, vocês trazem esse lado meu. Eu trabalho muito com números e sempre gostei. Eu sou amante da literatura. Eu sou um amante mesmo, assim, sabe? E é muito bom estar com vocês aqui no Real. Eu gosto muito dos nossos encontros porque é riquíssimo o que vocês trazem de conhecimento, que agregam, porque não é só o texto pelo texto. É coisa que eu aprendo com Celinha, que eu aprendo com Mirella, que eu aprendo com Rose e com nossa rainha Euri, claro, né? Muito, muito mesmo, é muito enriquecedor. Eu só tenho que agradecer vocês por todo esse ano e desejar-lhes um Feliz Natal também a todas vocês e um próspero ano novo, que 2026 nos encontramos mais vezes para que a gente possa continuar trocando essa troca maravilhosa, viu? Muito obrigada a todos vocês. Ai, passo muito Muito, obrigada as eu. palavras muito também. obrigada. Eurídice e todo o pessoal do Real, eu tive muitos momentos felizes ao longo do ano, nas tardes de domingo, em nossos encontros, aprendendo bastante, discutindo, refletindo. Eu acho que foram momentos muito especiais. Então, eu também tenho muito a agradecer por todos os nossos encontros. Obrigada. Obrigada. Este ano também foi um ano. Espera aí que ainda não. Tem Ai, que. Não, oh meu Deus, o que é que está a acontecer aqui? Agora não sei, olha. Podes dizer. este ano no Real foi muito enriquecedor porque alargámos muito mais o âmbito dos livros que lemos, que analisamos, analisámos muito mais obras estrangeiras e acabamos muito bem com obras, contos portugueses e brasileiros, porque a nossa amizade do outro lado do Atlântico é fundamental e a literatura deles também. Obrigada, Celinha. Mirella. Ah, eu sou muito grata também ao Real, todas as minhas amigas. Poderia ler sozinha no meu canto, mas só que com vocês é muito mais divertido, é muito mais edificante. É para além de uma simples leitura, uma simples história, tem muito além disso, né? Tem muito conteúdo que a gente compartilha, muitas pesquisas, enfim. Para mim foi muito, muito bom. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada. Vamos lá tirar a Eu que nossa foto. agradeço. Uhum. Não, eu é que Agradecemos. agradeço porque para mim vocês Uhum. as razões dos meus serões de domingo e que eu gosto muito e adoro, quanto mais participado, melhor. Onde é que vocês A estão? literatura nos uniu. É verdade. Olha, vamos lá tirar a nossa foto? Não sei se. Um, dois, três. Vou tirar outra só porque não sei como é que esta ficou. Vá. Um, dois, três.
Eu e os meus olhos. Ah, Obrigada, obrigada. É, Celinha, Deus. quase que fica de olhos fechados. Olha, então é assim, Natal, no próximo domingo não há, voltamos no primeiro domingo de janeiro, está bem? Uhum. Boas Festas. festas a Uhum. vocês, Feliz bom Boas Natal, Natal, boas festas. Feliz festas. Natal, boas Não comam muitos entradas, obrigada. doces. com licença, Tchau. beijinho. Deus. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.